CBN, em bom português. Estamos aqui com o professor Paulo Rogério de Almeida, hoje sem os pupilos dele no estúdio, mas com muita informação. E pergunta do ouvinte, você também pode mandar pergunta pra gente aqui, deixar sua dúvida para a coluna CBN em bom português. Faça como o Eduardo Vaz, que mandou uma pergunta para o professor, mas antes, bom dia, Paulo Rogério Almeida. Bom dia, tudo bem? Tá tudo em animadão? ordem? Tudo tranquilo. Tudo certo. Tudo certo. Professor, veio uma pergunta da nossa audiência em relação à pronúncia de uma palavra e a gente vai estender para as outras, mas para a gente começar respondendo o nosso ouvinte, é para a palavra fechar. Algumas pessoas dizem fecha aspas, por exemplo, outras dizem fecha aspas. Fecha a porta ou fecha a porta. Tem certo, tem errado? Como que a gente pode trazer esse contexto? Olha, respondendo e ampliando a explicação, não é nem certo nem errado. Veja, vai parecer meio esquisito, mas em 1808, de 1807 para 1808, o Rio de Janeiro tinha 43 mil pessoas. Aí, nessa virada e durante todo o ano, veio a família real portuguesa, fugindo do avanço napoleônico, e no total, mais de 100 mil portugueses vieram para o Brasil e se localizaram no Rio de Janeiro. Isso influenciou bastante a pronúncia do carioca, que até então não falava, por exemplo, mar. Eu vou nadar, né? Não falava leite quente. Bom, aí a abertura de certas pronúncias aconteceu assim, típica de Portugal, que aqui no Brasil. Por exemplo, um tijolo, dois tijolos, ok? Miolo, miolos. Então, no caso específico do verbo fechar, fechar. O som é fechado. Mas veja como é que é a conjugação. Eu fecho, tu fechas, ele fecha. Nós fechamos, vós fechais, eles fecham. Então, claro, não é o certo. O normal é que tudo fosse fechado, né? Eu fecho, tu fechas, ele. Mas essa então, tendência aspas, portuguesa é. Então, por exemplo, fecha aspas, feche tal coisa. Então, cada vez mais as pessoas vão pronunciar da maneira que estão ouvindo. Ora aqui aberto, ora ali fechado. É meio raro você escutar um forno, dois fornos, mas eu já ouvi. E aí não vai nenhuma crítica minha, porque se é um falar português e ele veio para cá e, de fato, a língua portuguesa veio e começou a se espalhar e começou influenciou, né? O termo técnico é contaminar, mas eu prefiro usar influenciar. Então, nós temos hoje uma variação em algumas, poucas, por sinal, palavras. Então, temos essas situações, não tem certo ou errado, tem influências para a gente entender. Influência portuguesa especificamente. E a gente tem algumas palavras que também são assim, né? Como o caso de ovo, ovos, exato, confronto. segue. Só que nesse caso do confronto, ele não muda. Confronto, confrontos. Eu nunca ouvi confrontos, para ser bem honesto. Não, é um confronto, dois confrontos. Ovos já ouvi, é raro, mas já ouvi. Um ovo, dois ovos. Dois ovos. Dois ovos é raro. É raríssimo, né? É mais comum nesse caso é mais o fechado no aberto, ovo e depois dois ovos. Uma dúzia de ovos. Entende? Então, isso é típico da fala, não contamina a escrita. Não influencia. Nesse caso não tem, né? Não porque nada de acentuação, nada nesse sentido. Aí nós temos que lembrar uma coisa, do Rio de Janeiro para cima, houve uma grande influência portuguesa. Do Rio de Janeiro para baixo, não. Por quê? Porque vieram para cá italianos, japoneses, chineses, libaneses. Há mais de 10 milhões de libaneses morando no Brasil. Eu não tinha essa informação, ouvi ontem na TV. Então, esses italianos, os alemães, os holandeses, tudo isso trouxe uma certa pronúncia que, na teoria, é um pouco mais correta do que a pronúncia portuguesa, teoricamente. No entanto, nesse caso, é muito para conhecimento, né? Como o senhor mencionou, não tem certo nem errado e não influencia na escrita. É algo para as pessoas conhecerem a nossa origem, a nossa língua, como que são as variações e as influências que ela sofre, né, professor? E eu eu sugiro que façamos uma pesquisa de coisas assim interessantes. Por exemplo, em Portugal não tem privada, é retrete, tá? Você não chama um encanador, é um canalizador. Mas isso é coisa típica não da cidade de Lisboa, do país Portugal. E curioso, a beça não existe fila. Porque eu não sei explicar, eu teria que pesquisar melhor. Mas é bicha.
Uhum. Então, onde é que eu compro tal coisa? O senhor está vendo aquela bicha lá na esquina? Ó, é lá. É muito estranho. É a questão da... Mas é coisa típica. Como a gente tem como variação aqui. de palavras no próprio Brasil, né? Caso de estojo e penal, né? Por exemplo. Exato. Ou, por exemplo, de onde é que surgiu japona? É típica aqui do Paraná. Sim. Não de Ponta Grossa, do Paraná. Uhum. A jaqueta não é que virou japona. Então, tem jaqueta e tem japona. Como é que surgiu esse termo? Nós temos que fazer uma pesquisa. É cultura, E né? vina, Interação. exato. Vina é sensacional. Vina é O senhor fantástico. come um cachorro quente com 2 salsichas ou com 2 vinas, professor? Depende, né? Porque a vina é artesanal e a Ah, salsicha é industrial. Industrial. Então, se você vai a um determinado açougue de Ponta Grossa, que é o único que produz vina, Uhum. né? Então você vai comprar vina, lá não tem salsicha. Agora vai a um supermercado, uma caixa, digamos, com 10. Aquilo lá é salsicha, aquilo não é vina. salsicha, exatamente. Mas o povo fala vina, né? Pegou, Agora- né? É como quando a apropriação de uma Pegou. marca Pegou. vira referência daquela situação, né? Esses dias a gente trouxe uma entrevista sobre Exato. EPS, que na verdade o pessoal conhece só como isopor, Exato. né? Tudo é isopor, mas isopor é uma marca. Exato. Xerox é a mesma situação, Exato. né? Errorex Exato. também, nesse Mesma caso, coisa. chicletes. Então É. tem essa Gillette questão. é um bom exemplo. Gillette também, É uma bom lâmina exemplo. de barbear. Que é a marca, né? É a Tradicional, marca, mas é uma exato. lâmina de barbear. Professor, Legal. o senhor Fala. dá aula em uma instituição de ensino superior na cidade de Ponta Grossa. Pública. Pública. E que ela tem uma sigla. E eu já ouvi pessoas falarem o EPG e pessoas falarem o EPG. Principalmente quem é de fora de Ponta Grossa Isso. fala mais o EPG. É a O que mesma- a gente pode dizer? É a mesma Mesma lógica, situação. é a mesma situação, porque é estadual, não é estadual. Universidade estadual. Então, seria UEPG. Mas em função dessa influência, tanto do tijolos, por exemplo, vira UEPG. O certo seria dizer UEPG, porque é Universidade Estadual. A vogal é E ou é E? A vogal é E. A vogal A é vogal E. é E. Então, Só que, por exemplo, se você assim, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Pois a pessoa é. não vai dizer A, E, I. Não vai. É questão de pronúncia. de pronúncia. Você vai escrever um E e na hora de falar, é um E. Só que não é assim, Pedro e Paulo saíram. Não, Pedro e Paulo saíram. Tá? Pois é. Olha só, Então, cara, nossa língua é variação de demais. Olha que... pronúncia mesmo. E muito questão cultural, questão mesmo, social, cultura. né? É muito legal a gente ver essas variações. E às vezes a gente acha que não existe isso em outras línguas, né? Ah, o inglês é mais fácil, não sei o que. Tem também, em tudo que é essa lugar. variação. Tem diferença, tem o que a gente chama, né, de união das palavras na hora de falar, né? Quando você está... Exato. Pela própria dinâmica. Mais uma aula do professor. Isso. O que eu noto é o seguinte, em português nós temos uma tendência a dar mais significados às palavras. Em inglês, não. Tanto que a Sim. língua inglesa tem muito mais palavras do que a língua portuguesa. Coisas específicas, tá? Sim. Um prédio é alto, uma pessoa é alta. Mas você não vai dizer tall para o prédio, para a pessoa. Vai dizer high. Né? Então, alto, o edifício é high, a pessoa é tall. Para nós, alto tem, assim, N significados com várias outras palavras. Nós temos essa tendência de Manga, colocar... né? Manga, o Manga, senhor está com uma manga, mas o senhor não comeu manga hoje. Não. Só A manga uma curta, camisa manga com uma manga comprida, curta. manga, exatamente. Muito legal. Professor, obrigado por mais uma semana. Sempre às ordens. Continue mandando, né, sugestões, como o Eduardo fez, né? Espero que sim. Isso é muito legal. Um abraço para esse ouvinte e que outros enviem suas sugestões, comentários, dúvidas. Nosso WhatsApp tá aí, 42 Exatamente. 999940265. Tem o e-mail, jornalismo@cbnpg.com.br. Você pode mandar aqui nos comentários da live. Também já aproveita para ver o professor com a sua camisa salmão. Salmão, não é, professor? Eu Não. acho que é. É salmãozinho, né? Salmão. Eu acho salmão. que é. Não sei ter conta. Tá com uma camisa polo salmão, tá bonito, professor. bacana Está isso animado. aqui. Boa semana, professor. Muito obrigado. Qualquer coisa... Estamos às ordens, né? A estamos gente